Que Ele fale com você, porque eu tenho certeza que é algo novo, algo extraordinário Deus quer falar com você nessa noite. Que a palavra de Deus não volta vazia, você crê nisso? A palavra de Deus não volta vazia não. Talvez você já ouviu a mesma palavra por diversas vezes, mas essa mesma palavra fala de forma poderosa no nosso coração. Tudo Ele faz novo. E algo maravilhoso Deus quer falar com você nessa noite. Você que veio aqui nessa noite, membro da igreja, ou você que nos visita, ou você que nos assiste por outros meios de comunicação, saiba que Deus quer falar com você poderosamente. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, e você vai abrir a palavra do Senhor, no livro de 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, no capítulo 1. Do verso 13 até o verso 25. Esse texto tem como título A Santidade na Vida. Concordo com o autor aqui, concordo com o intérprete, mas nessa noite eu gostaria que você caminhasse comigo no tema A Verdadeira Identidade dos Santos, ou a verdadeira identidade dos redimidos em Cristo Jesus. Que é óbvio que caminhamos na mesma direção do texto, a santidade na nossa vida, a santidade do crente. Como acabamos de cantar tudo que cantamos aqui agora, esse novo nascer, esse novo ser, esse redimido, esse restaurado, esse filho de Deus, essa nova criatura, esse servo de Deus, que agora vive em santidade, que agora vive numa nova história. Deus nos ensina que nós precisamos viver assim, em novidade de vida. E nós não podemos ser como outrora, só que agora em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. Olha o que o texto diz, caminhe comigo na leitura do texto, que nos diz assim, do verso 13 até o verso 25. À medida da leitura, eu vou pedir os irmãos para lerem comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, vamos juntos? Sede. Ora, se invocais como um pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, leiamos juntos, por meio dele, o qual ressuscitou dentre os mortos, de sorte que a vossa fé, continuemos até o verso 25 juntos, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra
que vos foi revelada. A verdadeira identidade dos santos. A verdadeira identidade dos redimidos de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja aqui, rapidamente. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você, quero que você acompanhe comigo, e eu quero que você me ajude. Vou fazer uma pergunta, você vai levantar as mãos, ok? Coisa rápida, tá? Quem tem celular aqui, levanta a mão. Vixe, vamos dizer 99% da igreja? Quem dentro do seu celular aí tem um aplicativo de rede social, como YouTube, Instagram, Facebook, para os mais jovens e mais novos, o TikTok. Deixa eu ver rapidinho, deixa eu ver quem tem. Eu tenho, quem tem aí? 97, 8%, só diminuiu um pouquinho aí. Quem na sua rede social segue alguém, lá na sua rede social, sabe, um influenciador digital, sabe como é que é? Quem segue aí? Levanta a mão aí, quem segue aí? Ô gente, diminuiu bastante, hein? Diminuiu bastante, hein? Mas talvez você segue, sabe por quê? Porque talvez aparece lá na sua rede social aquela pessoa que faz aquela receita legal lá na rede social e de repente você segue aquela pessoa porque aquele indivíduo tem uma receita legal para você. Você segue ou não segue? Deixa eu especificar melhor. Aí esse indivíduo ensina alguma coisa lá interessante para você e você vai lá e segue aquele indivíduo porque ele está te ensinando alguma coisa ou ele está te estimulando a pensar em alguma coisa. Segue ou não segue? Para os mais jovens, talvez, aquele cara da moda, aquela pessoa das redes ali que fazem todo um auê nas redes sociais. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque nós vivemos nessa época. Nós vivemos, queridos, na época da era digital, dos influenciadores, dos marketings. Nós vivemos nessa época em que vender um produto não agora é mais interessante simplesmente vender, mas agora significa que você precisa adotar um estilo de vida, uma ideia, uma experiência, pelo menos é assim que eles dizem. Que agora nós não apenas vendemos uma marca, mas agora nós nos envolvemos num estilo de vida, uma nova forma de viver, numa experiência interessante. As pessoas, elas não estão mais vendendo um perfume bom, com aquela fragrância gostosa. Sabe o que elas estão vendendo agora? Elas estão vendendo um novo você. Você está rindo porque você sabe que é isso que eles estão falando, né? Eles não estão vendendo apenas um produto, sabe o que eles estão falando? Que você precisa ter autoconfiança. É por isso que você tem que comprar esse perfume. Sabe para quê? Para que você se sinta alguém confiante. O marketing digital, sabe o que ele está fazendo com você e comigo? Eles não estão apenas vendendo um carro, mas eles querem que você se sinta poderoso. Ele quer que você entre naquele carro e se sinta o cara andando naquele carro, confortável, naquele novo estilo de vida. Mudou um pouco a comunicação. Mas a verdade por detrás disso tudo é que eles querem dizer a mesma coisa. Nós queremos imprimir em você a nossa marca, a nossa identidade. Nós queremos imprimir em você aquilo que nós queremos. Quando nós olhamos para este texto, nós vamos encontrar um Deus, nós vamos encontrar o nosso Senhor, e nós vamos encontrar aqui Simão Pedro, não vendendo uma marca, não vendendo um produto, não vendendo um slogan, mas ele está mostrando para nós quem nós somos. Ele está mostrando para nós a nossa identidade. Simão Pedro não era um influenciador digital, mas Simão Pedro era alguém que nos ensinava acerca deste novo viver e dessa nova história, que agora nós precisamos entender por meio da palavra a quem devemos seguir, o que somos e o que Deus requer de nós. O que nós vemos é uma verdadeira batalha de identidade da nossa geração e ao olharmos para aquilo que Deus quer que nós sejamos. Uma grande batalha de identidade, uma grande luta de quem nós somos, uma grande luta por meio dessa geração que deseja engolir os nossos pensamentos, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu e você precisamos entender, não que a geração quer que eu seja,
Não que os influenciadores digitais querem que eu faça. Não que os produtos que são vendidos nas redes, na internet ou em qualquer outro lugar são vendidos para nós. Mas o que Deus quer e o que Pedro deseja nos ensinar é o que eu e você precisamos ser aos olhos de Deus e aos olhos da palavra do Senhor, que nos ensina, que nos exorta ao novo viver, a uma nova história. A verdade é que nós precisamos compreender que a nossa verdadeira identidade, ela não está fraca. E ela não é empobrecida pela sociedade e pela nossa geração. As marcas, elas vão e vêm. O marketing digital logo vem, logo vai. Um produto surge, outro vem melhor do que esse. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Vivemos nas gerações onde aquilo que você comprava anteriormente já não é mais o que você deve comprar hoje. Porque existe um outro muito melhor do que o que você acabou de comprar. É uma geração líquida, é uma geração flutuante, é uma geração onde nos perdemos rapidamente com aquilo que é apresentado para nós. Mas a palavra de Deus, o que, irmãos? Permanece eternamente. E o que Deus nos ensina é que nós precisamos compreender quem somos de verdade. Se nós desligássemos a tela, se nós desligássemos nossos meios de comunicação, se nós desligássemos aquilo que tanto prende os nossos olhos, será que de fato conseguiríamos compreender quem somos? O que Deus fez em nós? Por que estamos aqui? Será que se a gente se desligar um pouco deste mundo aí, seríamos capazes de compreender o que Deus fez em nós e o que Ele quer da nossa vida? Ah, queridos, Pedro nos ensina coisas extraordinárias nesse texto. E quando nós olhamos para este texto, nós vamos ver que Pedro está ensinando a igreja, obviamente Deus está ensinando a igreja, chamando os eleitos, chamando esta igreja que está dispersa, não dispersa porque está flutuando na história, mas aqueles que estão como forasteiros nessa terra, como aqueles que estão dispersos em vários cantos, regiões, países. E então agora Pedro chama esta igreja a um viver correto, diário, para andar com Deus, para andar com o Senhor, para viver nesta nova vida que o agrada, para compreender qual é a sua verdadeira identidade, a sua marca. E a verdadeira marca do cristão, a verdadeira marca do discípulo, a verdadeira marca dos redimidos de Deus, está aqui nesse texto, de um modo muito claro para nós. Nós vamos compreender, queridos, que esses forasteiros, eles estão aí. Somos nós, a igreja de Deus, o povo de Deus que não pode jamais esquecer da missão pela qual existe. Dessa marca que é impressa em nós todos os dias, não pelas redes, não pelos meios de comunicação, mas essa marca que é impressa em nós por meio desta palavra poderosa que fala ao nosso coração todos os dias. E não pode ser apenas uma religiosidade, não pode ser um bater de cartão todos os dias, mas eu preciso viver algo novo diante de Deus, para que Ele seja evidenciado na nossa vida, para que eu não seja enganado pelos influenciadores digitais, para que eu não seja levado pelas coisas do presente, para que eu não seja conduzido pelos achismos dessa terra, mas para que os nossos olhos sejam levados à intimidade e na verdadeira compreensão daquilo que Deus quer que nós sejamos. E olha o que Deus nos ensina, quando você olha para o verso 13, até o versículo 16, e cada parte desse texto vai justamente nos mostrar a ordem desse cristão, a vida desse servo de Deus, que precisa olhar para a palavra, e precisa olhar para aquilo que agora Deus está nos ensinando aqui neste texto. Você quer ser um verdadeiro cristão? Você quer ser um crente verdadeiro? Você quer ter a marca de Cristo? Você quer ter a identidade verdadeira de Cristo Jesus? Você deseja isso? Você almeja ser parecido com Jesus? Diz o texto, verso 13 até o verso 16, vamos juntos? Você pode ler comigo mais uma vez, para fixação? Vamos lá, leamos. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, como filhos da obediência,
Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, aquele que vos chamou, tornai-vos porque escrito está, vamos juntos bem forte, sede, porque eu sou. Primeira coisa que eu e você precisamos entender, queridos, é que a identidade do cristão, a identidade dos redimidos, a identidade do povo de Deus, é um proceder com santidade. A verdadeira identidade do povo de Deus é um andar segundo a verdade de Deus, a palavra de Deus. Por isso, diz o texto, e versículos anteriores vão nos levar a perceber a obra de Deus na vida deste povo. E agora este homem de Deus diz assim: por isso, diante desta obra, diante desta redenção, diante desta salvação, você e eu precisamos cingir o entendimento. Eu e você, nós, igreja de Deus, povo de Deus, vamos compreender a nossa identidade. A verdadeira identidade do povo de Deus é: você precisa cingir o seu entendimento. Você precisa vestir o seu entendimento. Você precisa colocar a verdadeira identidade na sua vida, que é o proceder segundo a palavra de Deus. O verdadeiro andar segundo a vontade do Senhor. De que jeito? Andando de qualquer jeito, falando de qualquer jeito, pensando de qualquer jeito. Diz a Bíblia: sede sóbrios, sobriedade, compreensão, uma mente capaz de entender a vontade de Deus pela sua palavra, uma mente capaz de compreender aquilo que Deus requer para a sua vida. De que jeito? Numa vida santificada, numa vida que ama a palavra de Deus, numa vida que se relaciona com a verdade de Deus. E diz a Bíblia: meus irmãos, sede sóbrios, sede sóbrios. O verbo cingir neste texto, queridos, vai nos levar para a ideia de preparar, de ajustar, de trabalhar de forma bem justa em nossa mente, de forma bem coerente na nossa mente, para seguir o trabalho, para prosseguir na missão. A ideia de cingir é a ideia de alinhar, é a ideia de ajustar. Sabe aquela roupa complicada que às vezes você usa e você vai andando às vezes e você diz assim: não está caindo bem, essa roupa não está muito bem em mim. Até que você pega essa roupa e leva lá para um profissional, para que ele possa fazer o quê? Um alinhamento nessa veste, para que ele possa fazer um corte mais adequado e ele venha a dar um caimento melhor, para que ele venha cingir melhor, vestir melhor. Então você precisa alinhar o seu entendimento, ajustar a nossa compreensão acerca da vontade de Deus, com sobriedade, com entendimento. Aquele que é sóbrio é aquele que é capaz de olhar para as circunstâncias, olhar para as dificuldades, olhar para as lutas da vida e ter um autocontrole. Sobriedade é quando você entende seu pensamento, compreende a vida. Quando você não está sóbrio, quando você está cheio do álcool na cabeça, o que acontece, gente? Perdemos a sobriedade, perdemos o lugar do espaço, perdemos a nossa direção, perdemos o nosso caminhar. E é assim quando o povo de Deus não anda na verdade da palavra do Senhor. Ele vai andando para todos os lados, perdidos, sem direção, sem compreensão acerca da vontade de Deus. É por isso que ele nos diz: ande com sobriedade. E diz a palavra do Senhor: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ande na palavra de Deus. O verdadeiro cristão, a verdadeira identidade do servo de Deus é aquele que anda na palavra, é aquele que compreende a graça de Deus, é aquele que compreende a revelação de Jesus Cristo, é aquele que anda na verdade do Evangelho de Jesus. E nós vamos compreender que o texto vai nos mostrar no verso 14 e 15, que como filhos da desobediência, como filhos da obediência, não vos amoldeis o quê? As paixões que tinhas anteriormente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que andeis de acordo com a vontade do Senhor, com a palavra do Senhor, do Evangelho de Cristo Jesus,
Não andeis de acordo com as coisas deste mundo, segundo o apóstolo Paulo. Mas a minha mente e a sua mente, ela não pode ser moldada às paixões deste mundo, para que você possa e eu possa compreender a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E o texto vai nos dizer, querido, que pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, e este que nos chamou agora nos ensina: tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Vamos ao verso 16 juntos, vamos lá, leamos. Porque escrito está. Os irmãos podem deixar no telão aí para a gente vai versículo por versículo, vamos lá juntos. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. De onde Pedro está tirando isso aqui, gente? Lá de Levíticos, onde esse texto nos ensina que nós precisamos viver em santidade. E praticamente são as mesmas expressões: sede santos, porque eu sou santo. Vivei em santidade, andai em novidade de vida. A santidade não é um ideal humano, mas uma participação do caráter de Deus. Ser santo não é algo que vem da humanidade, mas santidade vem de Deus. Viver uma vida que agrada a Deus. A humanidade diz: seja como eu, faça o que eu faço, ande segundo aquilo que eu estou dizendo para você. A humanidade diz: olha, me segue aí, porque aquilo que eu estou falando é verdade. Me segue aí, eu sou influenciador, me siga. Ande segundo aquilo que eu estou dizendo para você. Jesus está dizendo assim para a gente: sede santos, porque eu sou santo. O nosso Deus nos ensina nessa noite, assim como Pedro, assim como Paulo, e assim como tantos outros, sede santos, sede separado. Você é escolhido. Você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você foi regenerado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Querido, não esqueça, você precisa ter um proceder que agrada ao Senhor. Diz o texto: tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. E a pergunta que nós precisamos fazer agora para a gente é: como eu tenho vivido minha vida? Como eu tenho vivido minha história? Será que a minha vida tem sido de acordo com a palavra de Deus? Eu tenho vivido na palavra de Deus? Eu tenho amado a palavra de Deus? Tenho me prostrado diante da palavra de Deus? Porque não há outro meio para que nós sejamos parecidos com Jesus, a não ser pela palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus venceu as tentações do diabo, a palavra de Jesus foi: escrito está. Essas foram as primeiras palavras de Jesus. Ele virou para o diabo e disse: escrito está. Como vencemos as tentações? Volte seu coração para a palavra de Deus. Como vencemos as artimanhas do diabo? Diga: escrito está. Como eu vou vencer as artimanhas do inferno? Como eu vou vencer as tribulações desta vida? Escrito está. Eu preciso ter a mente de Jesus, eu preciso ter a palavra de Deus, eu preciso andar com o Senhor, eu preciso ter uma vida digna, que agrada ao meu Deus, o meu Salvador, e não aqueles que estão ao meu redor. Nós não estamos nessa terra para agradar aqueles que estão ao nosso redor, nós estamos aqui para agradar aquele que é o único e verdadeiro Salvador da nossa vida, Jesus Cristo. A gente está aqui para agradar a Ele, irmãos, somente a Ele. É por Ele que a gente vive, é para Ele que a gente vive. A glória dEle, a honra dEle. Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus, querido. Nossos pensamentos é para o Senhor, nossas palavras é para o Senhor, nosso agir em casa, no casamento, na vida com os filhos, na vida financeira, dentro da igreja, é para agradar a Deus. Não é para agradar a mim mesmo. Não é para que eu seja satisfeito, pleno, feliz nas coisas que eu faço aqui, mas é para que Ele seja glorificado através do meu proceder. É por isso que eu preciso ser santo, separado. É por isso que eu preciso me desvencilhar desse mundo. É por isso que nós precisamos abandonar as coisas de outrora, da desobediência do passado, das coisas erradas que dizíamos e pensávamos. Mas agora eu preciso andar com Deus. A nossa identidade não está em sermos admirados pelo mundo, mas em sermos determinantemente
aprovados por Deus. Você é aprovado por Deus? Você que está aqui nessa noite, você é aprovado por Deus? Ou você quer ser aprovado por esse mundo? Os olhos de Deus estão sobre sua vida, sobre as suas atitudes, sobre as nossas ações. E o Senhor diz para nós: servo bom e fiel, você tem andado na palavra, você tem obedecido às ordens da palavra, você tem andado comigo, discípulo, servo de Deus. A santidade ou a santificação é um ato posicional, porque já somos salvos e santos. Mas a santificação também é processual, você precisa entender isso. Eu e você precisamos compreender que para ser santo, não é a gente fechar os olhos e dizer assim: chegou. É um processo. Pastor, eu não consigo vencer isso, meu irmão, é um processo. Pastor, eu não consigo abandonar isso, meu querido, é um processo. Olhe para dentro, olhe para o coração, olhe para a vida. Pastor, eu não consigo abandonar palavras ruins, palavras torpes. Quantas vezes falamos palavras ruins dentro de casa? Quantas vezes falamos palavras que não deveríamos no trânsito? Quantas vezes agimos com outro ao nosso redor e os nossos pensamentos são levados a coisas tão ruins? Meu querido, nossa posição, nossa decisão precisa ser: eu preciso ser santo. Pastor, é tão difícil. É claro que é tão difícil. É claro que precisamos ser parecidos com Jesus, andar com Ele, servir a Ele. E quanto mais nos aproximamos da graça do Senhor, quanto mais temos intimidade com Deus, mais Ele vai nos mostrar quem nós somos, para dizer assim: mude, mude, mude. É um processo, querido, todos os dias vamos vencer, amém? Todos os dias vamos vencer, queridos, vamos, juntos, vamos vencer. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Às vezes nós achamos que o outro é melhor. Ah não, o outro tem uma posição melhor. Ah não, o outro tem uma história melhor. Ah não, o outro não, querido, olhe para você. Porque todos nós estamos no mesmo processo de vida, no mesmo processo de santidade, no mesmo processo de intimidade com Deus. Não se esqueça que o chamado a uma vida de santidade é um desafio diário. Todos os dias eu e você precisamos andar com o Senhor. Sabe aquela oração que você precisa fazer? Deus, livra-me dessas tentações. Me livra do mal, Senhor. Me livre dos pensamentos que não te agradam. Eu quero andar com o Senhor, Deus. Eu quero ter vida com o Senhor. Meu querido, se você não buscar a face do seu Deus de forma íntima, sincera e verdadeira, você poderá dar cabeçada para tudo quanto é lado aí. E não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O desafio de Deus para nós nessa noite é: viva em santidade. Seja você alguém consagrado pelo Senhor nessa noite, querido. Não para que você seja o perfeito da sociedade, porque você não é, eu também não sou. Mas nós precisamos buscar a face do nosso Deus, para sermos parecidos com Ele e andarmos em novidade de vida, porque é assim que Ele quer que nós sejamos. Em segundo lugar, querido, a verdadeira identidade do cristão é uma identidade que é marcada pelo temor a Deus. Nós vivemos numa geração onde o temor já não está mais sendo evidente em nós. O temor tem se perdido. Perdemos o temor pelas autoridades. Perdemos temor pelos pais. Perdemos temor por aquilo que é mais velho, ou aquele que é mais velho. Nós perdemos o temor, às vezes, no trânsito aí. Perdemos o temor de Deus. E a palavra do Senhor vai nos ensinar do verso 17 ao 21. Olha que texto maravilhoso. Vamos juntos, queridos? Vamos lá, leamos. Ora, se invocais como um pai, que sem a percepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, sabendo que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo,
conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança, a verdadeira identidade do cristão é marcada pelo temor a Deus. E por que devemos viver com temor, queridos? Devemos viver com temor porque Deus é amor, mas Deus é justo. O texto está dizendo que Deus é Pai. E diz a Bíblia, ora, se invocais, se vocês buscam como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, ou seja, Ele é Pai, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é a graça de Deus, mas Ele é justo, Ele é juiz. Sabe o que Deus quer da gente? A mudança, porque Ele é justo, Ele julga as nossas obras, diz o texto. Então, queridos, o que eu e você precisamos fazer? Buscai-vos, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Onde você está? Você está peregrinando, já diz a canção. Você está peregrinando. Eu e você estamos avançando, nós estamos caminhando na vida, na jornada da história, e estamos em busca do quê? Da coroa celestial, amém? Da glória de Deus. Nós caminhamos para o céu, para um novo céu, uma nova terra, queridos. É para lá que a gente vai. É para lá que você vai? Eu vou para lá e você vai também. Se você entregou sua vida para Cristo, agora eu quero dizer para você, vamos portar com sabedoria, vamos proceder com temor. O texto vai nos levar a perceber, queridos, que nós precisamos olhar para este Deus com temor. Nós precisamos olhar para este Deus que é amor, que é Pai, que é graça, que é misericórdia, que é um Deus gracioso em todas as suas obras. Mas Ele é o mesmo Deus que está também julgando nossas atitudes, nas nossas ações, olhando para a nossa vida e nos mostrando o caminho que eu e você precisamos percorrer. E este caminho não pode ser o caminho de outrora. Este caminho não pode ser naquilo que eu fazia antes, mas agora em Cristo. Eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, amém? Nascemos de novo em Cristo. E a identidade deste cristão, querido, a identidade deste discípulo, a identidade da igreja é marcada não por um Deus que é mau, que é justo, e Ele vai derramar sobre nós a justiça dEle. Não, querido. Mas nós precisamos olhar para este Deus, que nos faz perceber que a obra dEle, a obra de Cristo, foi uma obra cara, o sangue de Jesus. Por que a gente tem que mudar? Porque os nossos olhos precisam estar em Jesus, na obra de Cristo. Não porque olhamos para Deus como um Deus mau, Ele vai pesar a mão. Não devemos olhar para este Deus como sendo aquele que vai me castigar, porque eu estou andando assim. Querido, o versículo posterior já vai nos dizer, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como de prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Mas, versículo 19, vamos ler juntos? Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o que, irmãos? É por isso que você e eu precisamos portar com temor diante de Deus. É por isso que a gente precisa olhar para o nosso Deus e temer. Não porque temos medo e não porque Ele irá nos castigar, mas por causa do sangue de Jesus. Este sangue que nos purificou, este sangue que nos lavou, e eu preciso temer a este Deus, eu preciso reverenciá-lo, por causa do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. O seu sangue remidor, é por Ele, é para Ele, e é assim que a gente tem que viver. Queridos, enquanto você for tentado a fazer alguma coisa errada, ore ao Senhor. Faz uma oração nessa noite, querido. Diga, Deus, me ajude. Toda vez que eu for tentado a fazer aquilo que não lhe agrada, que o Senhor venha me incomodar, para que eu venha enxergar Jesus, para que eu venha ver Cristo, para que eu possa perceber que este precioso sangue me tirou do inferno e me deu uma nova vida. Eu nasci de novo, é por isso que eu preciso proceder.
do jeito que o Senhor quer. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Não me deixa cair na tentação. Não me deixe cair nas falácias deste mundo. Não me deixe ter uma mente carnal. Me ajude a ter a mente de Cristo. Irmãos, a gente tem que viver em santidade todo dia. Porque esse cristão, esse discípulo, esse servo de Deus, ele foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Diz o versículo 5, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Ele quer que a gente ande em temor, sabe para quê? Ou sabe por quê? Porque Ele nos amou. Ele quer que a gente viva em santidade, em novidade de vida, sabe por quê? Porque Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele. Sede santos, diz a Bíblia, porque eu sou santo. A gente não pode ser parecido com a gente mesmo, ai de nós. A gente não pode ser parecido com os nossos pecados, não, porque a gente foi regenerado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Nós somos novas criaturas. E você que está aqui nessa noite, querido, se você ainda não entendeu isso, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero dizer para você, meu irmão, você precisa ter um encontro com este Salvador que transformou e transforma a história da humanidade. Eu quero dizer para você, querido, que você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa ser lavado por este sangue remidor que nos restaurou e nos deu uma nova história e sentido para esta vida. Você precisa ter um encontro com o seu Salvador, querido. Você não pode ir embora dessa terra sem antes ter um encontro com Jesus. Você precisa, querido, tomar uma atitude diante de Deus. Você precisa nessa noite tomar uma atitude diante do Senhor. Dizer, Deus, tem misericórdia da minha vida. Tem tanta gente perdida por aí, queridos. Tem tanta gente sem sentido nessa vida. Meu querido, talvez tem gente lá na sua casa que está sem sentido. Talvez tem gente lá no teu trabalho que não tem sentido nenhum na vida. Talvez tem gente tão próximo de você, que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, que ainda não se relacionou com Deus verdadeiramente, e ainda não compreendeu a sua identidade. Está buscando para tudo quanto é lado um sentido, um norte. Está jogando aí suas setas para tudo quanto é lado, para ver se entende o porquê dessa vida. Mas meu irmão, eu quero dizer para você, Jesus pode transformar a sua vida nesta noite. Ele pode dar sentido para a sua vida nessa noite. Ele pode imprimir em você essa marca poderosa, que é a marca que liberta, a marca que restaura, a marca que dá vida ao pecador, que nos faz entender quem a gente era e agora quem a gente pode ser. E a gente vai sendo lavado todo dia, a gente vai sendo purificado todo dia, a gente vai sendo santificado todo dia. E aquelas palavras que antes eu dizia, agora eu olho para o sangue remidor, agora eu olho para esse precioso sangue de Jesus, e eu preciso dizer assim, eu não posso mais falar essas coisas. Aqueles pensamentos que antes tínhamos, que antes perturbava a nossa alma, pensamentos que não eram agradáveis a Deus, mas agora em Jesus eu tenho uma nova identidade. Agora em Jesus eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. Queridos, e Ele faz tudo isso em nós, sabe para quê? Para que em terceiro e último lugar, essa identidade do cristão possa ser marcada pelo amor mútuo. Porque agora, em Cristo Jesus, sendo uma nova criatura, lavados e regenerados pelo Cordeiro de Deus, olhando por esse sangue precioso, sangue de Jesus, eu preciso olhar para as pessoas como Jesus vê e não como eu vejo. Queridos, a verdadeira identidade do cristão é marcada pelo amor mútuo, pelo amor de uns para com os outros. O texto diz, vamos ler comigo, do verso 22 até o verso 25, vamos lá, está aí no telão, lemos juntos, lemos. Tendo a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível,
mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Amém, irmãos? A palavra permanece eternamente. E o que essa palavra diz para a gente? E agora a gente precisa amar uns aos outros. A gente precisa amar pessoas, queridos. A gente precisa servir uns aos outros. O que a gente precisa fazer é, queridos, você foi lavado, santificado, Cristo te salvou. Então agora nós somos purificados para ver o amor verdadeiro. Este amor que não vem da gente, mas este amor que vem de Deus. Esta santificação vem pela obediência da palavra. E o Senhor Deus nos ensina que nós precisamos amar uns aos outros. O Senhor nos ensina que nós precisamos viver um amor mútuo. Atentem-se para as seguintes observações. Primeiro, qual era o estado? O estado é: tendo purificado a vossa alma. Em segundo lugar, qual é o meio? O Evangelho, a palavra de Deus. E qual é o resultado disso tudo? Amai-vos mutuamente. Amai-vos uns aos outros. Ame a igreja. Ame as pessoas da igreja. Ame a sua mulher. Ame seu marido. Ame seus filhos. Ame as pessoas do teu trabalho. Ame aqueles que passam ao seu redor. Ame o mundo, mesmo que o mundo não te ame. Ame a sociedade. Ame as pessoas que não querem o teu bem. Ame. É para isso que você existe agora. E diz a palavra do Senhor, querido, que por meio da vossa obediência à verdade, tendo em vós este amor, primeiro, fraternal. Que amor fraternal é este? É este amor aqui, ó. É este amor entre pessoas. É este amor entre vidas. É este amor que estende a nós e a outros. É este amor que estende-se a nós e ao mundo. É um amor de um para com os outros. Mas algo ainda diz no texto, que este amor ele não pode ser fingido. Este amor, como diz a expressão sincero no grego, é hipócriton. Não pode ser hipócrita. Esse amor não pode ser falso. Esse amor precisa ser verdadeiro. Diz a Bíblia, não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros. De que jeito, irmãos? De qualquer jeito. Fraco. De vez em quando. Amo como eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, e está tudo certo. Goste de mim quem gostar, e é vida que... É isso aqui? Ame uns aos outros de forma... O que é aquilo que arde? É aquilo que pega fogo. É o que queima. É quando andamos juntos, lado a lado. Queridos, é assim que Deus está nos ensinando. É assim que a gente tem que proceder, é assim que a gente tem que viver. E o fundamento deste amor, sabe qual é o fundamento deste amor? O fundamento pelo qual eu e você precisamos nos alicerçar para viver esse amor verdadeiro, versículo 23. Vamos juntos, leamos? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive. É por isso que a gente tem que amar, porque nós somos regenerados, nós somos lavados, nós somos restaurados, não de uma semente que corrompe, não de uma semente que falha, não de uma semente que se perde pelo caminho e que se esquece pelos nossos pensamentos, mas esta semente é incorruptível mediante a palavra de Deus. Vamos amar, queridos. Vamos amar uns aos outros. Vamos amar a igreja. Vamos amar as pessoas. Vamos amar o mundo. Vamos amar a vida. Aprenda, querido. Eu sempre digo isso. Que vidas valem mais do que coisas.
vida vale mais que coisas. A gente precisa voltar os nossos olhos para a palavra. E quando a gente volta os nossos olhos para a palavra em santidade, não tem condições, não há possibilidade de você dizer: eu amo essa palavra, mas eu odeio meu irmão. Não há possibilidade de dizer: eu amo Deus, mas eu não quero conviver com a pessoa. Não, querido, não há possibilidade. Se você ama Deus de verdade, ame vidas. É para isso que Ele nos chamou. Você precisa pregar a palavra. Você precisa pregar o Evangelho. Que a sua vida seja uma pregação. Que a sua vida seja uma pregação. Que a sua história seja uma pregação. Que a verdadeira pregação saia dos seus lábios. Que o mundo conheça Jesus através de você. Diga: Deus, eu estou aqui, Senhor, e use a minha vida. De que jeito? Primeiro, ame pessoas. Você tem que amar pessoas. O Senhor Jesus está te chamando, querido. Ah, pastor, eu estou servindo, mas eu não consigo perdoar. Então para de servir, querido. Perdoe primeiro. Libere sua alma. Libere seu coração. E aí vai servir. O Senhor Jesus está te chamando para isso. O seu coração nessa noite pode ser rasgado. Sabe para quê? Para perdoar. Para dizer: Deus, eu não quero ter rusga com ninguém. Eu não quero que meu coração esteja ferido, magoado com ninguém, Senhor. Eu não quero que a minha alma seja ferida por pessoas. E mesmo que eu seja, Deus, me ajude a ter o teu coração. Me ajude a ter os teus pensamentos. Me ajude a pensar como o Senhor pensa. Porque a glória não é minha. A glória não pode estar em mim. Olha o que o versículo 24 diz: toda a carne é como a erva, e toda a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se essa erva e cai a sua flor. A gente quer glória, a gente quer. Queridos, não é esse lugar que Deus quer pra gente. Essa glória, ela cai. A glória dos influenciadores cai. A glória daqueles que querem envolver você cai. Somos seres humanos, vai cair. Então eu quero dizer para você: não queira glória para você, querido. Não queira, porque ela vai cair. Em nome de Jesus. Versículo 25 vai dizer para nós: a palavra do Senhor, porém, permanece. De que jeito, irmãos? Volte seu coração para a palavra. Toda vez que vier uma glória queimando teu coração, toda vez que vier uma pontada de vontade de dizer assim: eu estou aqui, a glória é minha, querido, volte seu coração para Jesus. Diga: Deus, eu preciso do Senhor, Pai. Tira isso da minha alma, tira esse rancor da minha vida, tire essa marca da minha alma. Uma igreja, ela vai prosperar quando essa igreja aprender a amar, quando essa igreja aprender a ser como Jesus. Esta igreja vai prosperar quando essa igreja tiver joelhos no chão, coração quebrantado, vidas santificadas, porque o mundo vai conhecer do amor de Jesus. Sabe por quem? Por nós, os discípulos verdadeiros, aqueles que proclamam a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, não se esqueça que a verdadeira identidade é santidade. A verdadeira identidade, ou a verdadeira marca de Deus para o nosso coração é temor. Você precisa temer a Deus. E a terceira marca, e a terceira identidade é o amor. Vamos viver assim todos os dias? O que vocês acham? Não pode ser mais uma mensagem para você dizer assim: ouvi, mas vou embora agora. E a pergunta que eu te faço é: o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com tudo que você ouviu nessa noite? Como você vai colocar em prática na sua vida tudo aquilo que você entendeu nesta noite pela obra do Espírito Santo? O que você vai fazer? Essa ação é sua. Essa atitude é sua, é minha. O que eu e você vamos fazer daqui para frente, eu não sei. Eu sei o que eu preciso fazer. E você? O mundo tenta rotular nossas vidas. Porém, o selo que está sobre nós, queridos, não é o selo
de uma marca, não é um selo de pessoas, de influenciadores, mas essa marca é o selo do Espírito Santo em nós. Viva para agradar Jesus. Viva para agradar o seu Deus. O Ministério de Louvor está aí. Vamos cantar.